Salmo 28. Davi é o autor deste salmo. Nós não sabemos propriamente o que levou Davi a escrever o Salmo 28. Alguns estudiosos acham que foi durante a perseguição que ele teve com o rei Saul, onde quis matá-lo, por 2 vezes tentou tirar a vida de Saul. Outros acham que talvez Davi escrevesse esse salmo em uma das piores situações de sua vida, quando foi perseguido e atacado pelo seu próprio filho Absalão. Bom, não importa em que circunstância ele escreveu o salmo, se ninguém chegou a um consenso, o que é importante é que Davi, neste salmo, ele faz exatamente aquilo que você faz, aquilo que eu faço e aquilo que nós costumamos fazer algumas vezes quando nós não somos atendidos, ou melhor, quando nós achamos que Deus não ouve as nossas orações. E Davi, neste salmo, ele vai trabalhar o problema de uma oração não respondida. Você já teve uma oração não respondida? Você já teve um momento de só enxergar o silêncio de Deus? Bom, é isso que todos nós passamos. Do versículo 1 ao versículo 5, ele vai mostrar o problema da oração não respondida. O versículo 6 e o versículo 7, ele vai mostrar a alegria e o louvor pela sua oração, que aparentemente não era respondida, mas ele sabia que Deus estava ouvindo. E do versículo 8 e 9, ele vai agora expressar a promessa da bênção de Deus sobre a vida dele e a vida do seu povo. Como é que ele começa esse salmo? A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja, olhe para aqui, não seja surdo para comigo, para que não suceda que te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Em que situação ele se encontrava? Numa situação extremamente difícil. Uma pessoa chegar para dizer, Senhor, não fica surdo, ouve a minha oração, eu preciso que Deus escute o meu clamor. Mas era isso que Davi estava dizendo. Aliás, Davi aqui, ele estava dizendo para Deus que Deus estava em silêncio. E de que ele preferia até morrer, quando ele diz descer a sepultura, não é? Ele descer a cova, é como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim, Nininha, ó, é melhor que eu morra, de que eu não ter a resposta de Deus. E ele se sente nesse momento, diante de uma situação, de uma oração não respondida. E eu faço a pergunta para você e para nós nessa noite. Será que existe oração que Deus não responde? Uma coisa, escute isso aqui, uma coisa é Deus ouvir, outra coisa é Deus responder. Mas na Bíblia tem alguns motivos que Deus não responde à oração. Entre elas, Tiago diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. A pessoa diz, não pedi, João, não pedi. E você pediu e não recebeu, porque pediu mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ele diz que alguma oração nossa, ela não tem resposta, porque nós temos uma motivação errada. Aí é socorro que você olha, aí Davi diz, o Senhor está surdo, o Senhor não escuta a minha oração. Lá no livro de Jeremias, eu acho muito importante essa expressão de Deus para o profeta, no capítulo 15, que ele diz assim, disse-me, porém, o Senhor, o Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo, lançai-o diante de mim. O profeta está trazendo a imagem de 2 grandes intercessores de Israel. Quem era? Era Moisés e Samuel. Deus disse, se esses homens estivessem aqui pertinho de mim, clamando por esse povo, eu não responderia. Perceba que ele usa a expressão de grandes intercessores e de que ele não ouviria. Quando é que a nossa oração ela não é respondida? Agora eu vou trazer um versículo para os casados.
O solteiro vai ficar somente observando. Homens, agora a peia vem para os homens. Homens, o apóstolo Pedro diz que tem oração dos homens, você que dirige casais já pode aí colocar na sua pauta para levar para os casais, que tem oração de homens casados que Deus não escuta. Mas pastor, o que é que está acontecendo? Pedro diz, maridos, vós igualmente vivei a vida com o mundo lá, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte frágil. Alain pegou pesado com a gente, viu? Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça divina, para que não se interrompa as vossas orações. Não adianta a gente querer ter um padrão de vida, de santificação, lá na igreja e em casa, intrigado com a mulher, brigando com a mulher, discutindo com a mulher, maltratando a mulher. Então, se existe uma oração que Deus não responde, é daquele camarada que acha que é tão bonzinho e não trata bem a sua esposa. E o apóstolo diz que essas orações, elas são impedidas, Deus não escuta. Agora veja só, Davi, ele orou de uma forma fervorosa por situações perigosas e o Senhor não lhe respondeu. Davi vai mostrar em vários salmos que ele clamava a Deus e Deus ficava calado. É muito comum eu e você não ouvir a resposta de Deus no momento que nós queremos ouvir, não é? A gente clama, a gente busca e Deus fica calado. O salmista Davi, ele teve muitas experiências, eu vou citar para você pelo menos 5 salmos que Davi, em outras palavras, coloca Deus no canto da parede, se é que se pode colocar, que ninguém coloca Deus nem no canto da parede, nem no banco dos réus para fazer pergunta. Davi coloca e diz assim no Salmo 13, versículo 1, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Perceba como Davi tinha tanta intimidade com Deus. Chega a Deus, o que é que está acontecendo? O Senhor não está vendo. Às vezes nós não falamos isso para Deus porque temos até medo de pecar contra Ele. No Salmo 69, ele foi muito mais além, quando ele diz assim, estou cansado de tanto clamar. Para quem quer anotar, Salmo 13, 1, 69, 3, estou cansado de tanto clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Ele estava cansado, a garganta secou. Que expressão forte que o salmista usa. Deus se esqueceu de mim, Deus não ouve a minha oração. E Davi, nesses salmos, ele expressa exatamente aquilo que está dentro do seu coração, dentro da sua alma, que é a angústia porque não teve a sua oração respondida. No Salmo 35, versículo 22, ele diz, tu, Senhor, os viste, não te cales, Senhor, não te ausente de mim, não se afaste. Salmo 83, versículo 1, tinha mais de 10, eu só 3, 5, ele diz assim, ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Salmo 119, versículo 82, esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Eu estou aqui precisando de resposta, eu estou precisando que Deus venha ao meu encontro, e até agora eu não encontro alento, eu não encontro prazer, eu não encontro felicidade, eu não encontro algo tão palpável que possa me dizer que Deus está fazendo alguma coisa pela minha vida. E geralmente, ou algumas vezes, nós vivemos esse dilema de não ver a resposta de Deus, aquilo que nós estamos pedindo a Ele, aquilo que nós estamos realmente carente, e chegamos a Deus, Senhor, responde a minha oração. E a ideia é
que Davi vê um Deus calado, um Deus totalmente inerte, que não está nem aí com a situação do salmista. E nesse Salmo 28, ele diz: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo, abra os seus ouvidos, porque eu estou precisando de que o Senhor faça algo maravilhoso na minha vida. Se ele sofrera nesse Salmo, certamente era com a perseguição dos seus inimigos, alguma coisa que estava acontecendo. Então veja só, Davi diz assim: o Senhor está calado. Ele fala aqui: seja eu semelhante aos que descem a cova. O que ele quer dizer com isso, igreja? E o que ele dizer com essas palavras? Seja eu igual àqueles que já morreram, aqueles que já desceram a sepultura. Porque não? Se tem uma coisa que eu quero de Deus e você quer, é alcançar as bênçãos de Deus enquanto está vivo. Depois que morrer, a gente não serve mais, não é verdade? O salmista diz, né, que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, não é da terra dos mortos, do mundo dos mortos. E ele tinha essa palavra. No Salmo 30, versículo 9, aproveitando essa expressão de que ele vira Deus, que ele estava se sentindo alguém morto, o salmista diz: que proveito obterás do meu sangue, quando abaixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade. Depois que eu morrer, Senhor, eu não tenho mais testemunho para dar. Depois que eu morrer, eu não tenho mais o que fazer. Então, Deus, enquanto eu estou vivo, faz alguma coisa por mim. Salmo 88, versículo 4: sou contado com os que baixaram a cova, sou como homem sem força. Salmo 143, versículo 7, dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece, não me esconda a tua face, para que eu não me torne como os que já morreram ou baixaram a cova. Você notou que tanta expressão de angústia do salmista, por quê? Adriana, é porque não tinha uma oração respondida. Como nós devemos trabalhar essa ideia do silêncio de Deus? Sabe por quê? Porque há um propósito de Deus naquilo que ele fala, naquilo que ele fica calado. Se Deus está em silêncio, isso não significa dizer que Deus te abandonou, que Deus te deixou à mercê da situação, que Deus deixou você ao léus. Isso significa dizer, Chile, que Deus, ele continua trabalhando em prol do seu povo, em prol da sua igreja. No versículo 3, está dando uma microfonia um pouquinho de nada, Ayrton, acho que é no meu retorno. No versículo 3, olha o que ele diz. Gente, isso é tremendo. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém o seu coração tem o quê? Perversidade. Na Almeida Corrigida Fiel, ele diz: não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Olhe para aqui, o que é que Davi estava vendo? Ele estava se comparando com os ímpios, no sentido de que Deus estava tratando todos iguais. É como se Deus estivesse assim, mostrando para ele que ele deveria sofrer igual aquele que estava fazendo coisas erradas. Em outras palavras, era como se Deus não fizesse distinção de pessoas. Era como se Deus tratasse todos de uma forma igual, no sentido de, talvez até de merecimento. E ele assim: eu não quero ser tratado como os ímpios. Quando ele fala com essas palavras, que Deus estava misturando o povo de Deus e os ímpios, e tratando da mesma maneira. Queridos, vocês lembram que essa situação foi vivida lá na vida em Abraão. Quando Deus disse assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou mandar juízo sobre a terra, Abraão ficou aperreado, ficou por ali e disse: Deus, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio?
o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Deus disse, não, Abraão, não é assim não. Aí Abraão disse, Senhor, e se tiver 50 justos na cidade? Porque Abraão estava preocupado de que Deus fosse tratar todos iguais e colocar tudo dentro da fornalha e matar todos. Se uma coisa que nós precisamos aprender como cristãos, nós não somos melhor ou melhores do que ninguém, é que Deus faz distinção de pessoas, Flávia. A Bíblia diz, verás a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Há uma diferença. E a Bíblia diz que Abraão se preocupou com aquelas palavras e disse, Senhor, se houver 50, se houver 40, ele não se conformava. E Deus dizia, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra se tiver 50, eu não vou destruir se tiver 40, eu não vou destruir se tiver 30 pessoas. Agora, Abraão não se conforma. Ele diz, Senhor, e se tiver 10? Abraão, eu vou poupar a cidade por amor dos 10. Em outras palavras, Abraão, acredite que eu estou cuidando daqueles que estão no meio da impiedade, eu estou cuidando do meu povo que está sofrendo afronta, eu estou cuidando daqueles que estão sendo levados pela maldade de Sodoma e Gomorra, o coração contrito e abatido, Deus não despreza, Deus olha para essas pessoas, Deus tem uma palavra de ânimo, Deus tira de lá, Deus guarda de lá. Foi a mesma maneira que ele usou para resgatar o seu povo lá do Egito. Ele diz, Senhor, não me arraste com os ímpios. Ele diz assim, não me compare a tradição, não me des o castigo reservado para os ímpios, para os malfeitores. Você vê que Deus permitiu que Jesus Cristo fosse tratado de forma injusta e comparado como um criminoso. Deus permitiu que alguém chamasse de embusteiro, enganador. Chamar isso com Jesus. Quando ele foi crucificado, estava 2 homens maus, 2 malfeitores, que a Bíblia diz, 2 ladrões. E foi Jesus, Deus não poupou o próprio Filho que colocou lá diante daqueles malfeitores. Olha o que diz Isaías, porque ele próprio deu a sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos. Davi disse, eu vou ficar entre os criminosos, entre esses malfeitores, e o Senhor não vai fazer nada comigo. Davi, eu acho que Davi deixa de besteira. E essa profecia se cumpre lá em Jesus Cristo, que ele foi preso entre aqueles criminosos. O Lucas diz assim, ele foi contado entre os malfeitores ou criminosos. Então o que acontece? É que Deus, ele faz distinção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Entende isso aqui? Todos terão um tratamento adequado. Todos receberão de Deus em cima daquilo que têm praticado. No versículo 4 ele diz, paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Ele estava mostrando, Deus, esse povo merece, eu não. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. Olha que coisa impressionante. Ele está dizendo assim, esse povo maldoso, esses malfeitores, esses ladrões, eles merecem. Retribui para eles o que eles estão fazendo. Como Davi chega, de novo a dizer assim, eu não sou igual a eles. Eu não comungo com essa maldade. Eu não faço parte desses malfeitores. Retribui-lhe segundo as suas obras. É claro que Davi não se achava um homem sem pecado, ele não se achava o melhor da vida, não é? Tem aquele momento que a gente fala assim, olha, eu não sou tão ruim, mas eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que Ricardo, eu sou melhor do que Keila, eu sou melhor do que John, eu sou melhor do que qualquer um. Já viu esse tipo de vaidade que é gerado no coração de alguns cristãos? Tem outros que dizem assim, nem na igreja eu estou, mas não me comparo com nenhum crente. Já ouviu essa palavra? Mas Davi, ele não estava pensando dessa maneira. Apenas Davi via o que nós vemos alguma vez.
é o triste procedimento dos ímpios, e parece que eles andam a passos largos e não têm nenhuma reprovação, nenhuma disciplina. Não é? O salmista no Salmo 73, ele entrou numa crise muito grande, que ele olha assim para a prosperidade dos ímpios, dos ateus, daqueles que não temem a Deus. O salmista diz: quase que me resvelavam os pés, quase que eu caía quando vi esse homem prosperando. Eu aqui morro de trabalhar, não é? Eu saio logo cedo, eu só ganho para comer, não dá mais para nada. E o ímpio, né? Ele troca de carro com facilidade, ele compra isso, compra aquilo. Davi também, o salmista viu isso também. E disse: quase que eu me desviava quando eu comecei a olhar para a grama verde do vizinho. Sempre é mais verde do que a nossa casa, socorro. A grama dos outros sempre é melhor do que a nossa. E Davi disse: quase que eu morria com isso aí. Então o que é que ele diz aqui? Ele está dizendo que Deus retribua para esses homens. Faça o que esses homens estão. Agora eu estou aqui sendo perseguido, fazendo a tua obra, não é? Eu volto a dizer que Davi não se sentia o dono da verdade, nem o santo, aquele santo de Israel, mas sim um homem que clamava a Deus por justiça. Ele era maltratado, ele era injuriado, ele era perseguido, ele passou por grandes provas da sua vida. Davi escapou da morte várias vezes, Davi escapou da mão dos inimigos, Davi escapou de tantas coisas, mesmo ele cometendo tantos delitos, atrocidade, maldade, adultério. Mesmo assim, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eu acho que assim, eu sou um homem segundo o coração de Deus. Nós somos pessoas segundo o coração de Deus. Cada um pense e responda para si. Nesse capítulo 4, versículo 4, por 3 vezes ele roga que receba a recompensa merecida. Eles merecem. Faça justiça. Agora, você, Paloma, e eu não. Nós não merecemos. Não é mais ou menos assim? É claro que ele está mostrando assim, gente mal, gente ímpia, gente que faz faz tanta maldade, parece que eles estão sem receber o seu próprio castigo. No versículo 5 ele vai dizer: e visto que não atenta para os feitos do Senhor, nem para que as suas mãos fazem, ele os derribará e não retificará. O que é que ele quer dizer com esse versículo? Escute isso aqui. Davi estava agora mostrando a sua indignação, a sua tristeza, e estava denunciando a maldade desses homens. É como se Deus não estivesse vendo, não é como se Deus não estivesse nem aí com a situação. Mas Deus, Ele está vendo todas as coisas. Eu acabei de dar uma palavra pastoral aqui antes, não é? Da mensagem, porque a minha parte, a parte do homem tem que ser feita. Você tem que fazer a sua parte. Agora, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe a motivação do coração de cada pessoa, do coração de cada um dos seus filhos. Ele disse: esses homens não atentam. Quem são esses homens? Esses homens não atentam para os feitos, eles não estão nem aí, eles nem respeitam Deus. São pessoas inveteradas. Ele diz: esses sim é que estão merecendo a punição, mas eu clamo ao Senhor que faça justiça. Isaías diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta da noite, até que o vinho os esquenta, liras, harpas, tamborins, flautas, e vinham nos seus banquetes, porém não consideraram os feitos do Senhor, nem olha para as obras de suas mãos.
que é que ele está mostrando, denunciando? Esses homens ímpios, maldosos, que se enchem de bebida, que se enchem de maldade, que se enchem de adultério, que se enchem de tantas coisas ruins, são esses homens que eu quero mostrar que eles não têm o temor de Deus. E a angústia batendo no coração dele, como se ele estivesse dizendo assim: eu estou te procurando, eu estou querendo fazer o melhor, eu procuro cada vez mais a me aproximar de Deus, a minha vida em santificação. Agora, eles não, Senhor. Você imaginou que crise profunda o salmista passa em detrimento de um silêncio aparente de Deus, daquilo que ele pedira, daquilo que ele clamara, que ele não tinha mais o que fazer, apenas dizer: Senhor, abre os seus ouvidos, não seja surdo, Senhor, eu estou precisando de uma resposta. E eu pergunto para vocês, hoje à noite aqui, para você que me acompanha aí na sua casa, onde você se encontra, será que a sua oração não está no calabouço, em silêncio? Deus não responde? Quantos de nós, eu tenho certeza que muitos aqui estão esperando uma resposta de oração e ainda não receberam. Sabe o que é que nós precisamos? De muita fé diante do aparente silêncio de Deus. Nós não entendemos, escuta isso aqui, nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós não entendemos porque Deus muda as circunstâncias. Nós não entendemos, socorro, porque Deus muda o caminho. Você vai por aqui, não por aqui não, é por aqui que eu quero. Mas não estava tão bom aqui, não estava tão tranquilo, não ia tão bem, e daí? Quem sabe é Deus. Porque Deus já está vendo, Madalena, lá na frente. O Senhor já está vendo o que nós poderíamos fazer e não dá certo. Deus já está vendo aquilo que talvez não vai ser bom para a gente e por aí vai. No versículo 6, ele muda o tom da sua oração. Por quê? Escute isso aqui. Se nós ficarmos orando a Deus, Silvana, todos os dias, lamuriando, reclamando, dizendo que Deus demora, que o Senhor não está nem aí, que o Senhor não se preocupa com os seus filhos, se nós continuarmos, desculpa a expressão, com essa ladainha, nós vamos ficar fracos espiritualmente, nós vamos ficar deprimidos, nós vamos ficar caídos. Por quê? Porque você não consegue ver uma gota de esperança na sua vida. Você não consegue olhar para aquela situação adversa e dizer assim: Deus está comigo, Deus está no controle de toda essa situação. Você não consegue ver que mesmo o mar revolto se levantando contra a sua casa, contra os seus filhos, ali está Deus presente. Você não consegue ver como Pedro, como os discípulos que estavam no alto mar e começou uma tempestade e começou aquela agonia e os discípulos correm para lá dentro do barco e dizem: Senhor, tu estás dormindo, nós estamos morrendo, o Senhor não está nem preocupado com o que está acontecendo. Nós estamos com a mesma sensação daqueles discípulos diante dos nossos problemas não resolvidos e orações não respondidas. Cansa ou não cansa esperar? Cansa ou não? Cansa ou não, igreja? Cansa. Esperar não é boa coisa, porque nós queremos a resposta imediata. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo de tanta facilidade. Tudo que nós queremos, faz assim, chega. Não é? Ninguém aguenta mais esperar. Nem se a internet cair 5 minutos no celular, a gente já fica tudo doido, desesperado, parece que o mundo vai se acabar. Não é assim? Ele muda a oração. Então, primeiro você conversa com Deus, você entende que há um silêncio de Deus sobre o seu pedido, não é? Aquilo que você está precisando, mas você não pode ficar o tempo todo, Dona Glória, só dizendo assim: Senhor, tu não olha para mim, ai, Senhor, eu sou miserável, ai, meu Deus, que situação, ai, Senhor. Isso é lamúria, isso Deus não se agrada.
Entendeu, Débora? Isso a gente não pode dizer, ai Jesus, isso é vida, isso não pode. Você só consegue ver as coisas negativas, você só consegue ver aquilo que está faltando na sua vida, você só consegue ver aquilo que você tem pedido e não tem respondido. Você não consegue ver que você está vivo, que você está com saúde, que você tem onde morar, que você tem onde comer, que você tem uma família, que você tem um carro, uma bicicleta, uma moto, o que você quiser, mas você está em paz e Deus está abençoando a sua vida. Davi, ele sai agora de um quarto de oração, John, e agora ele entra em outro patamar. Ele agora vai expressar alegria. Não tem como passar o dia todo orando, só reclamando e não ter alegria. Versículo 6. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplicas. De repente, a cena se transforma e Davi está cantando em vez de chorar. Amém, igreja? De repente, a cena se transforma. Quando é que a cena se transforma na minha e na sua vida? A partir do momento que nós começamos agora a tirar os nossos olhos daquilo que nós estamos vivendo e colocar agora naquilo que nós estamos esperando em Deus, confiança em Deus, fé em Deus. Isso não precisa ser aquela mensagem de motivacional. Isso não precisa ser confissão positiva, pensamento positivo, vai dar certo. Não é nada disso, é confiança. É o salmista quando ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da morte, não terei medo de nada, mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que a situação seja adversa, Deus está presente na minha vida. Mas é isso que eu preciso. Mas é isso que nós precisamos dizer, Deus, a situação ela está contrária a tudo que eu tenho planejado. E tem horas, Chile, que eu digo assim, Senhor, o que é que está acontecendo para que isso venha aparecer agora da minha vida? Davi disse assim, bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas. O que nós ganhamos por meio da oração, nós devemos usar como instrumento de louvor. Se há algo que vai fortalecer, escute isso aqui, que vai fortalecer a sua vida, vai te sustentar no dia difícil, no silêncio de Deus, é quando você diz assim, Senhor, há esperança, eu tenho fé, eu tenho esperança, as coisas vão melhorar, não porque eu mereço, mas porque eu tenho um Deus que cuidou de Davi lá no deserto, lá nos momentos difíceis, é um Deus que cuida bem da minha vida. Aqueles que oram com fé podem se regozijar com esperança. Mesmo desacreditado, mesmo angustiado, você diga assim, ainda há esperança. O profeta Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que os animais sejam arrebatados do curral, ainda que não tenha nada, eu confiarei no Deus da minha salvação, louvado seja o nome do Senhor. É isso aqui que ele fez agora. Ele grita por Deus, Deus em silêncio, depois espera aí, acaba com esse negócio, vamos agora expressar fé. Isso não é uma técnica, isso não é uma terapia, isso é instrumento de comunhão com Deus, de fé. Eu não estou vendo o futuro, você não vê o futuro, ninguém vê o futuro, aliás, ninguém sabe o futuro, se alguém for dizer o futuro para você, desconfie. Porque o ser humano, ele quer saber do futuro. É por isso que existe aí o centro espírita, existem as pessoas que querem jogar carta e adivinhar o futuro, e tem gente que está se aperreando com isso. No versículo 7 ele diz, o Senhor, ele já muda a oração
Ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele eu fui o quê? Mas ele não tinha sido socorrido ainda. Mas ele não tinha ainda provado daquilo que ele pedia. Mas é isso aí. Você não precisa esperar receber para dar um culto de ação de graça. Você precisa agradecer antes de acontecer. Eu imagino, sabe o quê? Deus dizendo assim a Josué: Josué, eu já coloquei Jericó diante de ti. As muralhas de Jericó, muito grande, era tão grande que se construía casas em cima das muralhas. Diz: está vendo essa muralha aí? Vai cair por terra. E eu entreguei nas tuas mãos. Deus entregou nas mãos de Josué, mas Josué não era para ficar em casa, sentado na rede, esperando. Você vai rodear, você vai cantar 7 dias, cantando ao redor daquela muralha. Pareciam uns loucos, socorro. Parecia alguém que não tinha senso, não é? Alguém que tinha prudência. Ficava um bocado de homem arrodeando e cantando. Eu acho que o povo dizia: são os loucos, são os crentes meio desajustados, desavisados. E ali Deus faz aquela muralha cair, quando o povo cantava a Deus. Quando nós louvamos a Deus, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós saímos lá do quarto trancado, da lamúria, da reclamação, partimos agora para o louvor a Deus, para o cântico de vitória de que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós saímos agora lá do calabouço, nós saímos agora da cisterna funda da reclamação e agora entramos no caminho da gratidão, entramos agora no caminho em que Deus se agrada, que é o momento de louvar a Ele pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, por tudo que Ele tem feito por nós. Saia nesta noite da sua masmorra, saia da sua cisterna e se coloque no caminho do louvor, agradecendo a Ele e vendo que esse Deus é o Deus que cuida bem de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com cântico te louvarei. Como é maravilhoso ver Davi transformar uma situação dolorosa num cântico de louvor a Deus. Claro que fica difícil, né? Diante de circunstâncias ruins que nós passamos, momentos difíceis de perda, momentos que nós não encontramos talvez uma explicação, mas assim: Deus, eu te louvo porque eu não estou entendendo nada, eu te louvo porque eu não estou vendo nada que vem ao meu favor, mas eu sei em quem eu tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. No versículo 8 ele diz assim: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Versículo 9: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta e exalta para sempre. Como é que ele conclui esse salmo? Olhe para aqui agora. Ele sai de dentro do seu quarto, ele agora entra no caminho da gratidão, e ele agora alcança outras pessoas. Ele começa pedindo por ele começa mostrando a sua necessidade, ele agora diz: Senhor, há uma bênção reservada para as outras pessoas. A nação precisava ver a ação de Deus na vida de Davi. Ele diz: o Senhor é a força do seu povo. Gente, olha como ele passa agora de uma oração particular com Deus para uma oração de intercessão.
Ele experimentou algo muito triste dentro do seu quarto, na sua casa, mas quando ele sai, ele agora quer que o povo entenda, ele quer que as pessoas também recebam esse Deus. Ele não fica só para ele, e ele clama por esse povo, ele exorta esse povo, ele intercede por esse povo, quando ele diz assim: o Senhor é a força do seu povo, não somente a minha, eu sim sou abençoado, mas quero que esse povo também seja abençoado e seja alcançado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Por que ele diz isso? O Senhor é a força do seu povo, refúgio ungido, salva o teu povo e abençoa a tua herança. Davi sabia que ele não era único filho de Deus. Davi sabia que aquele povo também era herança de Deus. Perceba que a nossa oração, ela tem que ir muito mais além. Ela tem que sair de dentro de nós e alcançar as outras pessoas. Davi considera a nação como uma herança. Olha a expressão que ele usa: salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta o exalta para sempre. Quem falava tanto de si, dos seus problemas, agora deixa de lado e agora vamos falar dos problemas dos outros. Tem momento na nossa vida que nós precisamos, sabe o quê? Ser mais intercessor do que aquele pedinte a Deus. Aquele que se coloca na fila, não é, somente a pedir a Deus por a sua própria vida. Será que é possível a gente esquecer um pouquinho a nossa casa, os nossos filhos, a nossa igreja, não no sentido de abandonar, mas se voltar mais para outras pessoas, para aqueles que estão precisando realmente de ajuda? E ele usa o verbo aí apacentar, no versículo 9, que quer dizer pastorear. E o verbo exaltar tem o sentido de carregar como uma criança. É evidente que o pastor cuidadoso precisa, por vezes, carregar os seus cordeiros nessas duas imagens, apacentar e exaltar. Ele conclui com a oração curta, mas compreensiva pela igreja de Deus: salva o meu povo e abençoa a minha herança. Amém? Senhor, não sejas mudo para comigo. Não cales diante de mim. Responde a minha oração. Mas também ore, abençoa o teu povo, abençoa a cidade de Campina Grande, abençoa o nosso estado, o nosso país e abençoa a tua igreja na face da terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.